Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um gênero textual chamado crônica. E antes da gente ler a crônica e conversar sobre ela, eu queria só explicar que as crônicas nem sempre foram como essas que eu vou ler para vocês, né? Se vocês forem lá na Bíblia, vai ter 2 livros chamados crônicas. Por quê? As crônicas eram textos que contavam as histórias dos reis. Então existem as crônicas de Portugal, por exemplo, contadas por Fernão Dias Lopes. Então tem as crônicas da Bíblia, que são os reis de Israel. Então eram histórias que contavam uma época, os reis de uma época. Porque a palavra crônica, né, vem de cronos, que é tempo em grego. Então são as histórias de uma época, de um tempo. E o que vale a pena escrever? A compreensão era essa, quem eram os líderes principais daquele tempo. Hoje, crônica tem mais a ver com o cotidiano. Vocês vão perceber aqui no texto que eu vou ler que o cronista é alguém que fala sobre uma coisa que aconteceu no dia a dia e traz uma reflexão sobre isso, né? Que é o propósito, inclusive, né? Reflexão. Às vezes não, às vezes é só fruição mesmo. É só uma ideia de divertir, de fazer você rir, de fazer você sentir o que o cronista sentiu, né? Tem isso também. E o formato, vocês vão perceber também, como todo texto narrativo, né? Alguém conta uma história, tem um tempo onde aconteceu, ou em que época aconteceu, e em quanto tempo aconteceu, o espaço onde aconteceu de fato, né? Onde a história acontece. Também os personagens, como é um texto narrativo, tem quem participa da história. E como elementos da narrativa, começa com uma situação inicial. Geralmente na situação inicial é onde eu apresento, em tal lugar, numa época tal pessoa. Onde eu apresento onde a história vai acontecer, quando ela está acontecendo e quem faz parte da história. Aí vai ter um conflito, tem algum problema, um clímax, esse problema vira um problemaço, mas aqui no clímax ele é resolvido e aí vem um desfecho, a história termina. Claro que não é sempre redondinho assim, muito menos nas crônicas. As crônicas são muito mais móveis, vamos pensar assim, mais flexíveis. Então eu vou ler aqui um exemplo. É uma crônica arrancada de uma revista, certo? Eu nem lembro a revista aqui, mas eu acho que era a revista Veja. Tinha uma última capa da revista Veja de São Paulo que eu colecionava aqui algumas crônicas para ler para os alunos, né? E aí uma delas é Onde Canta o Sabiá, de Matthew Shirts, e ele escreve o seguinte: o canto dos sabiás laranjeira anda dividindo as opiniões dos paulistanos e provocando polêmicas nas redes sociais. Não consigo pensar em outra coisa. Na minha rua há uma população ruidosa dessas aves. Começam a cantar por volta das 2 da madrugada. Prosseguem firmes e fortes por algumas horas até eu sair da cama. Parece que é comigo. No meu quarto, no andar de cima do sobrado, à mesma altura das árvores, o som é flautado, quase triste e insistente. Já passou pela minha cabeça pedir aos passarinhos que esperem até raiar a luz do dia, para começar a fazer o barulho. O que não diriam os vizinhos? Não basta o gringo reclamar dos latidos e dos cocôs dos cachorros, agora deu para falar mal dos sabiás? Então esse é o primeiro parágrafo. Então o que ele está falando? Um tema do cotidiano. Tem sabiás cantando alucinadamente ali na janela dele. A gente já sabe que isso está acontecendo em São Paulo, capital, certo? Nos dias atuais, né? O tempo é esse. Então, aqui eu já tenho quem, quando, né? Ele é o próprio personagem, os vizinhos, os sabiás. E a gente tem um conflito. Qual é o conflito? O barulho que os sabiás fazem, né? Trata-se do pássaro oficial do Brasil, do estado de São Paulo e da Copa das Confederações, vencida naquela época pela seleção, afinal de contas. Não sabia até a semana passada, com a publicação de uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, que os sabiás laranjeiras são polêmicos também, quem diria? Li um pouco a seu respeito, descobri que são fortes, adaptam-se a tudo desde que haja árvores e água, é o que basta. São nativos do Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina. Chegaram ao país uns 20 milhões de anos atrás, da Europa. Pode-se dizer, sem medo de errar, que eles estavam aqui primeiro. Então, o segundo parágrafo, ele foi pesquisar sobre os sabiás e descobriu um monte de coisa, né? Seu trabalho ao longo desses milhões de anos todos tem sido criar os filhotes e espalhar a vegetação.
foram bem-sucedidos nos dois empreendimentos. O canto tem a finalidade de atrair as fêmeas e defender o território, um pouco como ocorre entre os humanos com o rock and roll. Os machos são encarregados das aulas dos filhotes também. Dão duro os machos ao que parece. São essas aulas que a gente ouve de madrugada. O período letivo começa na primavera e vai até o verão. Está no comecinho, é melhor relaxar, aliás. O canto é individual, nenhum é igual ao outro. Uma música de sabiá costuma ter até 2 minutos de duração e de 10 a 15 notas, como acontecia com os Beatles no início. A fêmea também canta, mas de acordo com os especialistas, numa frequência menor. Elas são mais discretas. Então ele está mostrando, né, de forma bem humorada e tal, que aquela cantoria, na verdade, são os pais sabiás ensinando os filhos sabiás a cantar para atrair as fêmeas e para defender o território, né? E aí ele está comparando isso com os estilos musicais que ele gosta, né, o rock e tal. O brasileiro festeja o sabiá há tempos na arte. O poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, elaborado em Portugal no ano de 1843, traz os versos definitivos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Em 1968, Chico Buarque canta O Passarinho em outro clássico, este da MPB. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda é lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. Faço questão de frisar que o erro de gênero da palavra não é meu, é de Chico. Ele se explica em entrevista dizendo que sabiá no feminino foi uma licença poética do parceiro Tom Jobim. E o que Jobim fala, está falado, como se sabe. E meu pequeno estudo na internet me levou a fechar com o passarinho. Não vou mais questioná-lo, muito menos reclamar. Tê-lo conosco aqui na cidade é um privilégio que poucas metrópoles têm. São Paulo não seria a mesma sem o canto do sabiá, sobretudo depois das chuvas. Então, o conflito dele, vamos dizer que o clímax é quando ele descobre um monte de coisa sobre o sabiá e o desfecho eu vou aceitar isso, é um privilégio nosso ouvir esse canto, né? Então, só para vocês perceberem, né? A crônica, ele é um texto que simplesmente resolve refletir mesmo, dialogar sobre uma coisa que está acontecendo no dia a dia do cronista. Né? Você tem crônicas que ficaram famosas, do Machado de Assis, de José de Alencar, mas até hoje as crônicas são um gênero textual muito comum, né, em revistas e jornais. Então, é basicamente isso, não é nada tão complexo assim. E a ideia é que vocês busquem aí, né, conhecer as crônicas, busquem interagir com esse gênero, busquem produzir, né, busquem aí escrever, refletir sobre o dia a dia de vocês. Às vezes essa reflexão traz um humor, né, algo mais leve, mais engraçado como ele trouxe aqui, mas às vezes a reflexão pode trazer um peso mesmo, uma crítica. Carlos Drummond de Andrade tem umas que são bem críticas. Então depende muito mesmo do cronista, do como ele está se sentindo, do como ele passa esse sentimento através da reflexão desse acontecimento do cotidiano, né? Então, de histórias de reis a histórias do dia a dia, ficamos aqui com as crônicas.